Fala aí, fãzinha. Filme de ação chegando. Filme de ação anônimo. O roteirista de John Wick já tem um nível de ação muito bom nessa história, mas o filme é anônimo. Temos basicamente um herói anônimo nessa história. Senhor Nobody, Senhor Ninguém. Nobody é o nome lá fora dessa história, e aqui ele tá chegando como anônimo. Olha só, eu sou o Lex, tá? Lex CA, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, vamos conversar mais sobre filme de ação do Senhor Ninguém. Filme estrelado por Bob Odenkirk, Better Call Saul. Better Call Saul, a série que vem lá de Breaking Bad, bem famosa, bem conhecida, bastante gente gosta. E Bob Odenkirk é o Senhor Ninguém dessa história. É um cara que tem a família dele, mora com a família. Eu já vou falando para vocês que o início é um tanto quanto chato e preguiçoso nessa história. A história meio calma demais, vai se acelerando, o cara corre todo dia, pega o trem, vai trabalhar, cuida da família, não consegue jogar o lixo fora, vai se arrastando essa vida familiar desse cara, e tem um assalto na casa dele, um assalto, e o cara não reage ao assalto. Se perde a pulseirinha da filha dele é perdida, ele vai buscar lá quem roubou o relógio dele, a pulseirinha da filha. E aí, meu irmão, a gente é inserido basicamente num universo de John Wick, bem parecido com John Wick. É aquele universo do assassino, o assassino misterioso. Aqui, no caso, um assassino do governo, pago pelo governo, o cara misterioso, o Senhor Ninguém, o cara que vai lá resolver as coisas quando não pode prender os bandidos, mas abandonou tudo. Igual o John Wick, abandonou tudo. No caso aqui, ninguém mata o cachorro dele. Tem um gatinho nessa história, ele vai até entregar o gatinho para a filha dele. Ninguém matou o cachorro, mas ele vai meio que buscar a vingança desse assalto. Se depara com mafiosos russos, bem parecido com o John Wick, né? John Wick, a gente tem a máfia russa inteira com o John Wick, e a gente é inserido nesse universo um tanto quanto pitoresco de assassinos. Christopher Lloyd está nessa história. Christopher Lloyd de Volta para o Futuro, fazendo aquelas caras de maluco, já se encaixa bem nesse personagem. O filme é bem armamentista, e a cara do Christopher Lloyd olhando para as armas e atirando o tempo todo, aquela cara de maluco dele, que a gente conhece desde o De Volta para o Futuro, se encaixa bem nessa história. Tem cena pós-crédito, tá? RZA tá no filme também, junto com Christopher Lloyd, olhando para as armas ali, uma questão bem armamentista nessa história. O filme tem 1h32 de projeção. Eu, sinceramente, eu não sei para onde que ele vai. Eu acho que vale a Netflix comprar. Talvez na Amazon, se encaixa bastante no formato da Amazon. É um filme da Universal Pictures. Eu acho que a Universal ia colocar no cinema, se desse para colocar filmes legais no cinema, eles colocariam, mas eu acho que deve ou Netflix ou Amazon. Sempre avisando vocês, passando na TV, me fala que dia passou e em que canal passou. Bom, o lançamento da Universal Pictures é um personagem que anda de ônibus o tempo todo. É interessante, tipo de assassino de aluguel, assim, trabalhando pro governo, mas o cara pega metrô, o cara pega ônibus o tempo inteiro. O Rio Cardzinho dele toda hora na mão ali. Tem uma violência bem engraçada nessa história, o desenvolvimento, eu acho até mais engraçado do que o desenvolvimento de John Wick. Tem um quê de humor interessante na história, principalmente na questão da máfia russa. A gente tem um vilão cantor, chefão da máfia russa lá, tem a boate dele, vilão cantor nessa história. Cenas pitorescas de musicais de canções russas tradicionais. A gente tem um ator russo, negro nessa história, uma boa questão de representatividade, se bem que eu acho uma carga de humor muito forte em cima do cara. Aí eu já penso em cima de racismo, em cima disso, mas tem um ator russo negro nessa história, e o Better Call Saul tá muito bem nessa história. Toda a questão de ação dele, ele com aquela cara de pastel, é um filme pra coroa, tá? Eu acho que ele faz muito sucesso aqui no Brasil, porque o pessoal gosta muito do estilo, tipo Liam Neeson, o coroa resolvendo as coisas. Então, o Better Call Saul, como o Senhor Ninguém nessa história, eu acho que faz bastante sucesso aqui. Christopher Lloyd, com aquelas caras bem engraçadas dele, matando quieto, bem quieto dentro do asilo, o velhinho assistindo televisão dentro do asilo, matando os mafiosos ali. Além do Bob Odenkirk, de Better Call Saul, a gente tem a Connie Nielsen fazendo a esposa dele. Não coloca tanta ação na Connie Nielsen nessa história. Connie Nielsen é Hipólita, de Mulher Maravilha, fazendo a esposa dele. Cena final, os dois procurando uma casa com porão, para poder ter segurança para os filhos aí, já que ele voltou a ser o assassino de aluguel trabalhando para o governo. Colin Solomon, na cena do barbeiro, é interessante. A gente tem o RZA na história fazendo o irmão dele, cenas de rádio ali, os dois conversando no início da história pelo rádio, ele avisando dos problemas que vão acontecer. Ó, você matou o filho do mafioso russo, a máfia vai atrás de você. Os dois conversando no rádio ali. Depois o RZA aparece na história, já o irmão dele ali, ajudando com o Christopher Lloyd, tá na cena pós-crédito e avisa pra ele pro barbeiro, que é o Colin Salmon, né? É bem esse universo parecido com o John Wick. Alexei Valervik fazendo o bandido, e Yulian Kuzinov, bandido cantor,
bem engraçado nessa história. O filme é dirigido pelo Ilya Lachullier, que é diretor de Hardcore Henry. Hardcore Henry, primeiro filme todo feito em primeira pessoa. A câmera inteira em primeira pessoa ali. É um bom diretor, ele sabe conduzir bem a ação, sabe colocar bem a câmera. Se bem que esse filme não tem muita questão de primeira pessoa, mas a câmera é bem colocada nessa história. Você tem uma boa ação de carro e um bom desenvolvimento. A cena final, ali, ele tacando fogo no dinheiro da máfia russa, todo aquele fogo em volta, o dinheiro pegando fogo. Boa colocação de câmera. E os musicais dentro do bar russo também, uma excelente colocação de câmera. O roteiro dessa história é do Derek Kolstad, que foi o roteirista de John Wick 1, John Wick 2, de todos os John Wick. Na produção, a gente tem o David Leitch, trabalhou em Deadpool, também produziu John Wick. Tobey Maguire, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um dos produtores desse filme, o próprio Bob Odenkirk, de Better Call Saul. O filme lá fora ganhou uma nota 7.4 e tem um início preguiçoso, tá? É um início bem preguiçoso. O filme vai começar a te pegar para a história assim, a partir do segundo e terceiro ato. Tem um bom segundo e terceiro ato, diria até brilhante nessa história. O Bob Odenkirk, você vai lembrar bastante do personagem dele de Better Call Saul. Ele tem cara de pastel, mas é aquele tipo de filme de ação que serve para agradar os coroas. Você vê basicamente o Christopher Lloyd, o RZA de Punho de Ferro e o Bob Odenkirk combatendo ali, basicamente os novinhos da máfia russa, matam um monte de mafioso novinho ao redor deles ali. Boa colocação de câmera, uma boa música nessa história, uma excelente colocação de jazz, Louis Armstrong, Frank Sinatra na trilha sonora, uma excelente colocação de câmera e basicamente um universo de John Wick, né, com aquela colocação de fotografia combatendo a máfia russa. Só que eu acho que uma carga de humor mais interessante. O cara de pastel de Better Call Saul ali, matando os mafiosos novinhos da máfia russa. Um bom vilão cantor. Anônimo, querendo conversar comigo sobre filmes de heróis anônimos, heróis que não tem nome nessa história, você não identifica o cara com ninguém, levando um gatinho de presente pra filha dele no final do filme. Ó, os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês, tchau, tchau.